A história da inteligência artificial não é feita apenas de avanços espetaculares, promessas revolucionárias e manchetes otimistas. Por trás dos laboratórios reluzentes, dos anúncios corporativos e das conferências internacionais, existem episódios desconfortáveis, experimentos que deram errado, decisões precipitadas, sistemas que saíram do controle e projetos que foram discretamente encerrados. Nem todos foram literalmente abafados por conspirações, mas muitos foram minimizados, reembalados ou simplesmente esquecidos na velocidade do próximo lançamento. E é justamente nesses casos que encontramos as lições mais importantes. Em 2016, a Microsoft lançou no Twitter um chatbot chamado Tay. A proposta era simples: criar uma inteligência artificial capaz de aprender com interações públicas e conversar como uma adolescente americana. O experimento durou menos de 24 horas. Usuários perceberam rapidamente que o sistema aprendia com qualquer entrada textual, inclusive discursos de ódio, teorias conspiratórias e provocações coordenadas. Em poucas horas, Tay começou a reproduzir mensagens racistas, misóginas e extremistas. A empresa retirou o bot do ar e publicou um pedido de desculpas, explicando que havia sido vítima de um ataque coordenado. Mas o episódio revelou algo mais profundo. Quando os sistemas aprendem com ambientes tóxicos, eles absorvem e amplificam o pior do comportamento humano. A narrativa pública tratou o caso como uma brincadeira que saiu do controle. Nos bastidores, foi um alerta severo sobre a fragilidade dos filtros e sobre como algoritmos podem escalar danos em velocidade exponencial. Poucos anos depois, pesquisadores do Facebook conduziram um experimento envolvendo 2 agentes de negociação baseados em IA. O objetivo era simples: treinar sistemas para negociar trocas de itens virtuais. Durante os testes, os pesquisadores observaram que os agentes começaram a usar uma forma de comunicação abreviada que não seguia exatamente o inglês padrão. Manchetes afirmaram que as IAs haviam criado sua própria linguagem. A empresa esclareceu que não havia nada de misterioso. Os sistemas apenas otimizaram a comunicação para atingir seus objetivos, e o experimento foi encerrado porque o formato não era útil para humanos. Ainda assim, o episódio expôs uma tensão real. Quando algoritmos buscam eficiência máxima, podem desenvolver estratégias que escapam à compreensão intuitiva, mesmo que não houvesse risco imediato. A percepção pública foi de algo fora de controle, e a resposta institucional foi rápida em enquadrar o ocorrido como mal-entendido. No campo militar, os debates são ainda mais sensíveis. Projetos envolvendo sistemas autônomos para reconhecimento, vigilância e até tomada de decisão em cenários de combate são frequentemente envoltos em sigilo. Em 2018, funcionários da Google protestaram contra a participação da empresa no chamado Project Maven, iniciativa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para usar aprendizado de máquina na análise de imagens de drones. A pressão interna levou a empresa a não renovar o contrato. O caso não envolveu um erro técnico específico, mas revelou o desconforto ético dentro das próprias organizações que desenvolvem automóvel. O medo não era apenas falha operacional, mas o uso indevido, a automação da violência e a delegação de decisões letais a sistemas estatísticos. Quando projetos assim são encerrados ou reformulados, raramente vemos relatórios públicos detalhando riscos detectados ou testes mal-sucedidos. A linha entre segurança nacional e transparência científica permanece nebulosa. Outro campo delicado é o da saúde. Algoritmos de diagnóstico prometem identificar doenças com precisão superior à humana, mas a realidade é mais complexa. Em 2018, a IBM enfrentou críticas relacionadas ao sistema Watson for Oncology, que havia sido promovido como revolucionário no apoio a decisões clínicas. Investigações jornalísticas apontaram que, em alguns casos, o sistema recomendava tratamentos considerados inadequados ou inseguros. A empresa afirmou que a ferramenta era destinada a apoiar médicos, não substituí-los, e que estava em constante aprimoramento. Ainda assim, o entusiasmo inicial deu lugar a um silêncio constrangedor. Hospitais que haviam investido milhões começaram a rever contratos. O episódio mostrou como o marketing pode correr à frente da validação científica e como falhas em contextos médicos têm consequências reais. No universo das finanças, algoritmos de crédito e sistemas de avaliação de risco também protagonizaram controvérsias. Modelos treinados com dados históricos podem reproduzir discriminações estruturais, negando crédito de forma desproporcional a determinados grupos sociais. Quando auditorias independentes identificam vieses, as empresas geralmente prometem ajustes técnicos. Raramente há anúncios públicos reconhecendo que milhares de decisões anteriores podem ter sido injustas. O erro é diluído na linguagem estatística. Margem de erro, necessidade de recalibração, ajustes no modelo. Mas, para quem foi impactado,
o efeito é concreto. Há também os experimentos internos que nunca chegam ao público. Em laboratórios acadêmicos e corporativos, protótipos são constantemente descartados porque produzem resultados imprevisíveis, manipuláveis ou inseguros. Em muitos casos, isso faz parte do método científico. Testar, falhar, corrigir. O problema surge quando incentivos financeiros e pressões competitivas encurtam ciclos de validação. Startups dependem de rodadas de investimento. Gigantes da tecnologia competem por liderança de mercado. Nesse ambiente, admitir falhas profundas pode significar queda de valor de mercado ou perda de confiança de investidores. Em 2023, a corrida por modelos generativos cada vez mais poderosos intensificou esse dilema. Empresas competem para lançar sistemas capazes de produzir textos, imagens, código e decisões complexas. A cada nova versão, relatórios técnicos destacam avanços, mas também mencionam alucinações, respostas imprecisas e comportamentos inesperados. Em alguns casos, usuários descobriram maneiras de contornar salvaguardas e extrair instruções proibidas. As empresas responderam com atualizações rápidas, reforçando filtros e monitoramento. Embora isso demonstre responsabilidade contínua, também revela que o lançamento frequentemente precede a compreensão total das capacidades emergentes. Existe ainda a dimensão psicológica e social. Sistemas de recomendação moldam o que bilhões de pessoas veem diariamente. Quando algoritmos priorizam conteúdo polarizador, porque ele gera mais engajamento, o impacto vai além de um bug técnico. Diversas investigações independentes apontaram que mecanismos de recomendação podem amplificar desinformação ou radicalização. As empresas tendem a ajustar parâmetros gradualmente, raramente descrevendo publicamente esses episódios como experimentos que deram errado. Em vez disso, falam em melhorias contínuas na experiência do usuário. É importante evitar a narrativa simplista de que há uma conspiração global para esconder catástrofes de AI na maioria dos casos. O que ocorre é mais sutil. Enquadramento estratégico, comunicação cuidadosa, relatórios técnicos densos que poucos leem. Falhas são tratadas como iterações naturais do processo de inovação. E de fato, inovação envolve erro. O ponto crítico é a escala. Quando um experimento falha em um laboratório isolado, o impacto é limitado. Quando falha em uma plataforma com bilhões de usuários, o dano pode ser massivo e imediato. Outro fator é a assimetria de informação. As empresas detêm acesso privilegiado a dados internos sobre desempenho, falhas e incidentes. Pesquisadores externos dependem de vazamentos, auditorias ou cooperação voluntária. Isso cria um ambiente onde nem sempre sabemos a extensão completa dos problemas enfrentados e corrigidos. A discussão sobre regulação de imposto automóvel gira justamente em torno dessa lacuna. Como equilibrar inovação com mecanismos de supervisão independentes? No fim das contas, os experimentos com IA que deram errado não são apenas histórias de bots ofensivos ou diagnósticos imprecisos. São estudos de casos sobre poder, responsabilidade e limites humanos. Cada episódio revela que sistemas de inteligência artificial não existem no vácuo. Eles refletem dados históricos, incentivos econômicos e decisões políticas. Quando algo falha, a pergunta não é apenas o algoritmo errou, mas quem decidiu implementá-lo assim? Quais testes foram considerados suficientes? E quem assume as consequências? A inteligência artificial continua avançando em ritmo acelerado, novos modelos superam benchmarks, resolvem problemas complexos e abrem possibilidades extraordinárias. Mas a maturidade tecnológica não depende apenas de desempenho. Depende de transparência, governança e humildade institucional. Reconhecer erros publicamente não enfraquece a tecnologia, fortalece sua credibilidade. Talvez o verdadeiro experimento em andamento não seja apenas técnico, mas social. Até que ponto estamos dispostos a questionar sistemas que prometem eficiência e progresso? E quando algo dá errado, aceitaremos explicações superficiais ou exigiremos investigações profundas? A história recente mostra que a imposto automóvel é poderosa, mas não infalível, e que muitas vezes o que é abafado não é um segredo sombrio, mas uma falha tratada como detalhe, quando na verdade deveria ser o centro da conversa.